Olá, meus irmãos e minhas irmãs de axé, meus amigos, seguidores das minhas redes sociais, os leitores da coleção Caminhos do Axé. Para quem não me conhece, meu nome é Babalorixá Rodrigo Jodé, aqui da cidade de Porto Alegre. Eu sou Babalorixá, dirigente do Ilê Umealé Bomi, é uma comunidade de matriz africana. E também sou escritor da série literária Caminhos do Axé. Eu tenho feito alguns vídeos para divulgação dos livros da série literária. Então esse é o vídeo de número 4. É isso. Primeiro eu falei sobre esse livro aqui, ó, Primeiro Altar. Depois, no segundo vídeo, eu falei sobre esse, que é o Eco dos Deuses. Depois falei sobre esse, que é o Ubuntu. E hoje falaremos sobre esse aqui, que é o Ritos de Axé. Tá? Antes de mais nada, eu quero desejar aí saúde, prosperidade e equilíbrio. Muito axé a todos vocês. Que os orixás possam abençoar a vida de cada um. E hoje eu quero dar continuidade à série de vídeos em que eu estou relatando e contando a história da produção dos livros, né? Da coleção, que teve início no ano de 2017. Então, vamos falar, dando sequência, conforme combinado, hoje do livro Ritos do Axé, Caminho da Iniciação no Batuque do Rio Grande do Sul. Bueno, nos vídeos anteriores, contei como nasceram o Primeiro Altar, o Eco dos Deuses, o Ubuntu. E o livro Ritos do Axé, ele tem uma diferença aí, algumas, como eu poderia dizer, algumas peculiaridades, né, que o diferenciam do outro. É um livro muito especial para mim, porque foi muito difícil de achar o tom correto para abordar a iniciação, né, sem expor fundamentos, né, que é algo que eu considero péssimo, vazar fundamentos, mostrar fundamentos na rede social. Sou contra isso. Então, durante todo o período da produção desse livro, eu fiquei procurando uma forma de explicar filosoficamente e estruturalmente como as coisas acontecem sem expor. Então, isso acho que exigiu uma responsabilidade, né? Durante todo esse processo de escrita, eu me senti muito responsável, né, por fazer um trabalho que conseguisse mostrar o que tem que ser mostrado, preservando aquilo que não considero ideal ser mostrado, né? Então, traçando um comparativo, né? Quando eu escrevi os 3 primeiros livros, eu estava tratando de temas mais, como é que eu posso dizer? Eram temas mais filosóficos, mais históricos, né? Até comportamentais, que foi o caso do Ubuntu, né? Mas ao chegar no Ritos do Axé, eu acho que eu entrei num território muito mais delicado, pelo menos do meu ponto de vista. Um território que não é tão simples de ser abordado. Porque eu estava falando sobre iniciação, né? E iniciação, na realidade, pelo menos no meu ponto de vista, não é apenas conhecimento, é um compromisso. Envolve segredos, envolve tradições,
envolve fundamentos. Então, não dá para tratar esse tipo de, de informações como se fosse qualquer coisa. Durante muitos anos eu acompanhei, até pelo meu ofício, né, como babalorixá, centenas de obrigações religiosas. E, e nesse período eu vi de tudo um pouco. Dentro da minha própria casa, né, das casas dos meus filhos. Vi pessoas chegando completamente perdidas. Eu vi pessoas iniciando, né, de fato, sem conhecimento algum. Vi e acompanhei sacerdotes formando novos sacerdotes na realidade, né? Porque no fim das contas, para aqueles que têm caminho é isso, né? São sacerdotes formando e preparando novos sacerdotes. Vi muitos acertos, também vi muitos erros. E de uma certa forma tinha uma coisa que me incomodava. Eu percebi que muita gente conhecia os procedimentos, os fundamentos, tinham domínio, né? Dominavam, mas poucas pessoas compreendiam o significado de cada etapa, né? Ou o real significado. Muitas vezes o ritual era executado corretamente, dentro dos fundamentos, né? Mas o sentido já, sabe, tinha se perdido. Perdido, às vezes perdia um pouco do propósito. Então, foi justamente daí que surgiu, né, essa necessidade, né, que nasceu esse livro. Foi fruto dessa necessidade. Na realidade, eu não queria escrever um livro de estilo manual. Isso já tem aos montes por aí. As pessoas geralmente escrevem livros sobre ritual, escrevem livros assim, né? E para mim nunca foi essa a intenção. Primeiro porque eu acho que eu não sei, e ninguém sabe o suficiente, né? Cada um sabe para si. Então eu achei que era mais interessante explicar por que nós fazemos aquilo que fazemos. A ousadia é pensar em qual é a lógica espiritual da iniciação. Qual é o caminho que precisa ser percorrido por quem decide nascer novamente pro axé. Porque quando tu entra num axé, é como nascer de novo, independente de tu ser um iniciante ou não. Porque se tu sai de um lugar para ir para outro, por mais que tu tenha as experiências de vida, é um recomeço, é um renascimento, né? Então, eu queria falar sobre a iniciação, não daquela iniciação da pessoa sentada em frente ao quarto de santo, né? Sob as mãos do Pai de Santo. Porque eu acho que isso aí é o desfecho final de uma iniciação. E na realidade, no meu ponto de vista, eu acho que uma iniciação ela começa muito tempo antes. Acho que uma iniciação começa quando, em primeiro lugar, quando alguém aceita mudar a própria vida. Porque, querendo ou não, essa é a exigência primordial.
Tu tem que mudar costumes, tem que mudar de vida. E, e também compreender que axé exige disciplina, exige entrega, exige humildade, muita humildade, exige tempo, que é uma coisa de muito valor, né? E as pessoas não valorizam tanto. Eu comecei a aprender a valorizar agora, que já estou com 50 e poucos. Então, exige muito mais, exige ter a capacidade de ouvir, né? De escutar, ter disposição para aprender, né? Exige empatia, exige tolerância, exige compreensão dos limites do outro. Então, o intuito ao escrever esse livro é que eu procurei unir três coisas que eu considero primordiais, importantíssimas. A primeira delas, a tradição oral, né, que eu recebi durante a minha vida, durante a minha caminhada, e que eu considero um dos grandes poderes do batuque. O que é ensinado através da palavra, através da voz, né? Também entra em questão toda a pesquisa bibliográfica que foi realizada ao longo de muitos anos, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, de compreender e de estudar. Mas eu acho que principalmente a experiência prática de quase 30 anos como sacerdote é o que mais me orientou nas páginas no desenvolvimento das páginas desse livro. Porque não adianta tu escrever o que tu lê, o que tu estuda ou o que tu pratica de qualquer maneira. Eu precisava escrever aquilo que eu vivi, né? Que eu vivi como filho, como iniciado, como iniciador, como sacerdote, né? Como orientador de outros sacerdotes, né? Então, tem muito valor aquilo que eu acompanhei nesse período e mais valor ainda aquilo que os orixás me permitiram aprender ao longo dessa caminhada, porque no fim das contas eu acredito que a gente se capacita dentro da permissão do orixá, né? Se ele não tem uma confiança em ti, ele não vai te capacitar plenamente. E eu também tive muito cuidado para preservar aquilo que eu acredito que precise permanecer preservado. E isso foi uma questão de extrema relevância para mim. Eu acho que existe uma diferença enorme entre ensinar e revelar. Isso é o que eu vivo aqui no meu dia a dia. A gente ensina muita coisa, mas não revela tudo para qualquer um. Porque tem alguns conhecimentos que eles não pertencem ao papel, eles não pertencem à live, à rede social, não pertencem à mídia. Né? Tem algumas coisas que elas pertencem apenas ao terreiro, elas pertencem apenas à vida do terreiro, né? E ao tempo. Pertencem à ancestralidade, à confiança. Tem algumas coisas que pertencem à relação entre o sacerdote e o iniciado. Então, eu me esforcei muito para que esse limite fosse respeitado do início ao fim. E foi uma tarefa bem complexa, bem difícil. Eu costumo dizer que numa iniciação
não acontece uma transformação apenas da relação da pessoa com o sagrado, com, com o iniciador. Eu acho que a iniciação vai muito mais além. Eu acho que a iniciação ela transforma permanentemente a maneira da gente olhar para a vida. Ela muda a nossa concepção de mundo. E depois que alguém compreende o verdadeiro sentido do axé, acredito que dificilmente a pessoa continue sendo a mesma. Acho que não tem quem permaneça como era antes de entrar para o axé. O axé ele é uma revolução na percepção, é uma revolução cognitiva no ser humano. Porque a iniciação ela não é apenas um evento, ela é um processo de longo prazo, é um processo de iluminação, de percepção, de racionalização. E é um processo que continua evoluindo, é um processo evolutivo, que continua se desenvolvendo por toda a vida. Então, quando o livro ficou pronto, eu tive a sensação de que ele ocupava um lugar muito, muito importante dentro dessa coleção, dessa sequência de manuscritos que acabaram se transformando, né, nessa coleção literária que eu decidi intitular a coleção Caminhos do Axé. Porque analisando a obra até aqui, se o primeiro altar fala das origens, fala de antes do começo, né? Se o Eco dos Deuses ele fala sobre o pertencimento, né? Sobre a memória ancestral que ainda ecoa dentro de cada um, o Ubuntu fala da convivência, da força do coletivo, né, dentro das casas de matriz africana, esse termo tão filosófico do culto afro. Então, acho que o Ritos do Axé desnuda o momento em que tudo isso deixa de ser teoria e passa a fazer parte da vida do iniciado de fato, né? Que passa a pertencer à pessoa. É como o livro da travessia, o livro do compromisso, do comprometimento. Eu gosto mais da palavra comprometimento, porque o compromisso é algo imposto, né? O comprometimento é algo desejado. Então, acho que o termo correto é comprometimento. Ele fala sobre o nascimento do religioso, né, dentro da nação. Quem já passou por uma iniciação, acredito que encontrará nessas páginas muitas lembranças, talvez novos significados para as experiências que viveu. De repente reative memórias importantes do que foi vivenciado, do que foi aprendido, né? E para quem ainda não passou por esse processo, eu acredito que venha a ser uma oportunidade diferente das tradicionais, de compreender melhor esse caminho,
esse chamado ancestral, sempre com respeito aos limites, óbvio, né? Que as tradições exigem. Segredos não são impostos à toa. Segredos de bacia e segredos do ritual, eles têm um motivo para eles se manterem como são. E o livro fala sobre tudo isso e respeita esse espaço do segredo. Quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado por quem está acompanhando mais esse capítulo da história da coleção. E que se esteja agregando alguma coisa de fato para cada um. No próximo vídeo eu vou contar como nasceu um dos livros mais emocionantes que eu já escrevi, o qual eu coloquei o nome de Juntos Além do Fim. Seria esse aqui, ó. É uma obra que fala sobre passagem, fala sobre a morte, sobre a ancestralidade, fala sobre a continuidade da vida pela percepção da filosofia africana. Arrisco a dizer que é o meu livro predileto, mas para saber, só lendo. Que os orixás abençoem o caminho de cada um de vocês. Um grande abraço, axé a todos e até a próxima.